Então, quando você chegar na plenária principal do Future Black, você escolhe uma mesa para sentar, a minha certeza é que você vai sair de lá com mais contatos. A gente quer mostrar um evento de conteúdo, né, um evento de negócio, mas também um evento excelente para a experiência. Um projeto de longa cauda, de construção de ecossistema, de construção de comunidade. Apesar de ser uma conferência para pessoas negras, nós não somos uma conferência de diversidade. Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui no estúdio da Maxi, Áudio, Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje o episódio é para falar de um evento muito legal, que eu quero muito que vocês conheçam. Eu também vou conhecer muitos dos detalhes aqui na gravação junto com vocês. A gente vai falar do Future in Black. Eu tô aqui com a Bibi, com o Ramon e com o Douglas para bater esse papo, conhecer o projeto, né? E, enfim, trocar muitos insights sobre live marketing também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Cindy. Eu que agradeço. Minha segunda vez aqui no Na Escuta. Então, Dobradinha. tô super feliz, já acostumada, me sentindo em casa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado, Cindy. Prazer, eu sou Ramon Prado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, falando um pouco mais da agência, um pouco mais do evento que a gente faz. Tem tanto carinho e apreço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito animado. Acabei de chegar em São Paulo, tá um frio danado. Talvez esse seja um momento de calor no coração essa semana. Falar de um evento que a gente criou com tanto carinho e estamos aí há alguns anos, né? Construindo, melhorando e refinando eles. E contar um pouco sobre isso vai ser incrível. Muitas vezes as pessoas vivem o que já está pronto, né? Mas o bastidor é tão incrível quanto. Exatamente, a gente está aqui para isso, para conhecer um pouco mais disso, é isso que a gente gosta. Gente, começando do começo, né, eu gosto de umas apresentações, a Bibi já se apresentou, mas, mais uma vez, você conta um pouquinho da tua trajetória, Bibi, e depois os meninos também. Bom, eu sou a Inabian Amarante, o mercado me conhece como Bibi, né, sou publicitária de formação, hoje estou sócia do Ramon na Hustlers, que é uma agência de live marketing, estratégia digital e algumas outras coisinhas mais que a gente vai contar para vocês. E eu tenho 20 anos de carreira no mercado de live marketing, sou apaixonada pelo que eu faço. Fui colunista da Promovil, então gosto também bastante de palpitar aí um pouco sobre o segmento. E é isso, senão eu fico aqui falando, vou deixar meus homens aí falarem. Bom, eu sou o Ramon Prado, também tenho 15 anos aí de mercado de live marketing, mas minha trajetória é um pouco peculiar. Eu sou ex-atleta de basquete. Jura? Que Sou ex-atleta legal! de basquete, joguei até, profissionalizei 2 anos aí. Parei, morei um tempo fora do país, mas eu gosto muito do esporte, então eu digo que eu participei do ciclo de ouro do esporte aqui, dos eventos esportivos no Brasil, né? Então, Olimpíadas, Copa do Mundo, aí emendei Fórmula 1, fiz esses eventos grandes internacionais que estavam por aqui, e foi onde eu meio que fui crescendo dentro do mundo dos eventos. Que legal! Nossa, que trajetória interessante, eu não fazia ideia. É. Bem legal, que massa. E gostou a transição foi fácil? Eu acho que é evento corporativo, né? Acho Aham. que muda, foi fácil, eu sou muito curioso, então o que eu gosto hoje é que eu tô dentro de diversos clientes. Mas eu ainda sinto falta do esporte, de trazer temas corporativos com esporte, ou trabalhar com marcas esportivas, trazer essa experiência de marca. A gente pode até falar um pouco, a gente foi na NBA House, é um projeto que eu tenho um super carinho, acompanho desde o ano 1, então o esporte para mim tá muito conectado na minha vida. Mas eu posso dizer que ele traz a mentalidade do esporte para dentro da agência. Uhum. Ele tem um senso coletivo, tem todos os Isso é muito valores legal. aqui que... Esses atributos, né, eu que acho que somam. agrega tudo. bastante, exato, muda Aham. tudo. Sim. E você, Bom, eu Douglas? não sou atleta igual o Ramon, acho que o físico entrega um pouco isso. Eu sou o Douglas, eu sou carioca, tô aí há 8, 9 anos de mercado. Por incrível que pareça, eu comecei no mercado de eventos, meu primeiro emprego era a área comercial de um festival de websérie. Depois eu fui para o setor de tecnologia, parece ser mais friendly, porque a gente tinha escritórios mais bonitos e menos caixa para carregar e Padlets também. Mas com o passar do tempo, né, eu construí uma própria startup, dali virei consultor, viajei bastante. Acho que eu já fiz não fiz, tenho certeza, fiz todos os estados do Brasil. E já são aí quase 10 países contando um pouco sobre inovação e como o Brasil está na vanguarda disso. E há 3, 4 anos, mais especificamente, tive a oportunidade de encontrar com o Ramon e com a Bibi. Acho que a gente pode decorrer um pouco disso, né? Mas
muito da construção de Future in Black começa com eles. Era o famoso, eu tenho uma ideia, é um sonho. Agora vamos andar atrás de gente para botar isso na rua, que é o que a galera de tecnologia faz de melhor. Até hoje a gente está aí construindo uma coisa incrível, mas é diferente, né? Você sair de um mercado onde o foco era tem que alavancar, esticar a venda, performance, agora nós fazemos evento, tem uma coisa física, não é mais um produto que eu aperto um botão muda de cor, e se mudar de cor converte mais ou converte menos. Então tem sido uma experiência, uma jornada incrível, olhar para esse novo mundo. Sim, nossa, que legal. Várias realidades aqui, todas convergiram nesse ponto, né? Bem, gente, então podemos já começar do começo. Acho que Douglas, aproveitando também a questão do que é o Future in Black, como que é esse projeto, como que ele nasceu, qual que é o propósito, objetivo, conta um pouquinho pra gente. Boa. O Future in Black, ele nasce de uma provocação que eu acho muito importante no mercado brasileiro. Quando nós olhamos para a quantidade de pessoas negras no Brasil, estamos falando de 56%. Durante minhas andanças mundo, conheci o presidente da ALC, e a ALC é uma organização norte-americana chamada Executive Leadership Council. Eles existem desde 84 e o desafio deles é ampliar a quantidade de executivos negros em posições estratégicas de empresas da Fortune 500. E ali ele fez a provocação do porquê a gente não tinha uma iniciativa dessa no Brasil. E quando eu volto para o Brasil, eu tenho a oportunidade de ter muitas conversas, e a história do cafezinho, né? É aí que eu tenho um café com um grande parceiro nosso, foi nosso primeiro patrocinador, que eu falei, cara, eu tive essa ideia aqui, e o que você acha? Ele falou, cara, faz. Se você fizer, a gente apoia. E foi assim que a ideia do Future in Black começou. Ela nasceu ali acho que dá para falar no colo do Bank of America, que é o nosso maior patrocinador e um dos maiores patrocinadores até hoje. E então o Future in Black, ao longo desses 3 anos, hoje é um ecossistema para tomadores de decisão negros. E quando eu digo ecossistema, é porque nós nos preocupamos em quais são os atributos e quais são os gatilhos para que aumentemos a quantidade de executivos negros nas maiores empresas do Brasil. Esse é o nosso trabalho, e o nosso core de atuação é o Future in Black, que é a conferência, é onde a gente faz esse trabalho de prospecção de executivos em larga escala, onde a gente qualifica e entende o que é desafio momentâneo, quais são os assuntos mais relevantes para os executivos, e a gente vem aí subindo o nível de maturidade da conferência, porque apesar de ser uma conferência para pessoas negras, nós não somos uma conferência de diversidade. Nós somos uma conferência de negócios e conexões estratégicas, que é algo muito comum para o mundo corporativo, mas a gente não tinha um para pessoas negras, né? Sim. E hoje algumas pessoas me perguntam, poxa, mas faz sentido ter uma pessoa negra? Eu falo, olha, nós somos 56% da população, é a maioria. Eu vou para muitos desses encontros e não tem outras pessoas como eu. Então, nada como fazer uma para a galera se sentir confortável e coisas do tipo. Então, um pouco do Future in Black que a gente está fazendo é esse, obviamente, né, já pensando nos próximos passos, mas hoje a gente quer consolidar como a conferência mais importante para executivos negros do mundo. A gente já é a maior conferência para executivos negros da América Latina. Então, hoje eu estava numa ligação, acho que eu descobri vindo para cá, uma amiga está na Colômbia, e perguntaram para ela sobre o Future in Black, como fazer para participar. Que eu legal. falei, poxa, que legal, chegamos na Colômbia, né? Uhum. Falei, já fala para eles comprarem voo, vem participar, vai ser incrível. Então, é um pouco dessa jornada. E agora tá indo para qual edição? Então, terceira. Para terceira. Então é um evento relativamente recente. Sim. E falando de números, assim, do que começou da primeira edição para cá, no que vocês conseguiram avançar? Eu acho que o Future in Black, primeiramente, ele responde àquela pergunta de onde estão os líderes negros, né? Então, acho que a gente reuniu e a gente consegue, a cada edição, aumentar a quantidade de presença e, principalmente, movimentar ali uma questão de colocação desses líderes nessas empresas globais que o Douglas falou, nas empresas nacionais também. Então, a gente meio que está criando esse ecossistema, como ele falou. Nossa primeira edição, a gente planejou, acho que para 500 pessoas, né? E a gente conseguiu ter as 500 pessoas. Que então, ótimo. A gente teve uma expectativa de público 100% atendida. Segunda edição, 900, porque o Douglas adora dar desafio aqui pra gente. Cada edição ali, ele vem com um desafio de público maior também, com 100% de adesão que ótimo! Nessa segunda edição. E é um desafio, né? É um desafio. E eu sempre falo pro Douglas, você tem certeza que a gente vai aumentar? Vamos conseguir colocar todo mundo mesmo? Mas a gente tem conseguido, principalmente porque o trabalho ele vem antes, né? Ele não é só um trabalho do evento, ele não é só um evento que
as pessoas se reúnem, tem ali toda a parte de conteúdo, vai tendo uma maturação e um trabalho muito grande do Filtering Black constante durante o ano todo para que a gente consiga chegar nessas lideranças e reunir essas lideranças no evento. Esse ano a nossa expectativa de público continua entre 900 e 1.000, né? Para a gente Sem conseguir, susto. sem susto, para a gente consolidar, mas acredito que nas próximas edições a gente vai ter muito mais. E eu acho que o Douglas pode até falar mais sobre os números, mas a gente tem tido conhecimento de dados muito interessantes quando a gente faz o evento, né? A presença de liderança feminina é muito forte, a gente tem ali traçado um perfil desse público muito legal. Então, a gente tem dados agora reais para que a gente consiga bater ali nas empresas e cobrar também um posicionamento e cobrar por que não tem lideranças negras aqui, ou como que a gente pode suportar vocês para que as lideranças negras estejam, porque elas existem, são muitas e a gente aprovou. Agora a gente precisa fazer um trabalho mais efetivo, né? Entendi. Eu acho que é interessante também falar dessa terceira edição, que a primeira foi no NIC, Uhum. então a gente começou ali no NIC, vamos ver como vai ser. Nossa, foi lá que a gente fez aquele milagre da virada de sala, Da né? virada de sala. Nossa, a Bibi tem que contar isso em algum momento. É importante, é Ah, importante. se quiserem já contar essa história, Não, por por favor. favor. Não, gente, Por é os desafios que o cliente traz pra gente, né? Fazer uma virada de sala ali em tempo recorde para um simples. Eu acho que era no horário do almoço, né? Era no Não, não horário era do simples, coffee. não, Bibi. Não era Tem, Não, tem não era uma- simples, tem uma mas vai ter que característica, valorizar pessoal, meu que é importante, passe. que é, pro Future Black, mais importante do que você assistir um palestrante muito bacana, é você Criar conseguir se conexão. conectar com outras pessoas que vão Sim. ser relevantes para o seu negócio, para sua carreira, para os heads da área comercial, por exemplo, né? Como você se conecta com potenciais clientes, ou como você se conecta com quem vai te indicar para a próxima posição estratégica, ou seja, o cargo acima do seu ou um paralelo com um salário maior. Então, conexão sempre foi uma coisa muito forte. A gente pensa a conferência dessa premissa. Como as pessoas se conectam com o máximo de pessoas possíveis. E foi aí que a gente trouxe o desafio do, cara, tem que ser mesa redonda. Mas como ser Inicia em plenária. Mas como fazer uma conferência do jeito que a gente quer, com as mesas redondas, se lá não tem espaço? Então, acabou que a solução que a gente encontrou foi fazer uma primeira leva. O Unique, ele é modular, né? Ele tem 3 salas modulares. Uma das salas era um segundo palco. A primeira sala virou um palco master, que tinha 400 posições. A segunda sala tinha 150, 200 posições, né? 150 posições. E eram salas separadas, completamente separadas. E todas no formato auditório. Mas a gente falou, cara, na parte da tarde, precisa virar um espaço com mesas Único. redondas. E era desmontar 2 salas e montar tudo em mesa redonda em um único auditório. E foi aquele momento que a gente se olhou e falou assim, vai dar? A gente falou, vai ter que dar. O hotel falou, não vai dar. A Bibi falou, vai dar. Eu falei, temos o almoço para dar. Sim. E em 1 hora, deixou de ser 2 plenárias, cada uma com seu tamanho e formato plateia, e virou uma única plenária com mesas redondas e um único palco. Caraca. Para 500 pessoas. Não, foi incrível. Para quem Foi entende de incrível. eventos, fazer uma virada de sala só de reposicionamento de cadeira é ok. O lance todo era a questão do palco, né? A gente tinha que virar num palco único em um tempo muito curto. Então, a gente conseguiu fazer uma virada de sala ali em tempo recorde, porque não era tanto tempo, mesmo que fosse o horário do almoço, né? 1 hora e meia. Mas era muito detalhe. E, além disso, não era só... O desafio não era só ali você virar a sala. A gente tinha que categorizar as mesas, porque as conexões precisam existir dentro do Filtering Black. Então, tinha uma dinâmica de número, tinha uma dinâmica de cor, tudo tinha que estar muito bem alinhado. Então, além de contar com o tempo de virada de sala, a gente tinha que contar com o tempo de mapeamento das mesas. Então, foi um desafio ali que eu já deixei setado para o Douglas, que a gente não faz mais. Os próximos eventos já tá combinadinho. Eu já ia lançar, tipo, bom, isso virou marca registrada, então do evento. Não, Primeira marca e registrada última. virou, porque a gente recebeu um keynote, que foi o Arturo, no primeiro ano. O Arturo, Deve ter chocado, o Arthur né? é um executivo global. Ele foi vice-presidente global da Nike, da Apple e de outras Ele até participou empresas. do Shark Tank. Né? Da NBA, participou do Shark Tank. E até hoje o Arturo fala sobre esse momento de virada de sala, só que lá em Nova York. Aí eu falo, volta pro Brasil, Arturo. A gente agora tem mais surpresa. Nada tão impressionante quanto, mas tão impressionante quanto sim. Agora são outras surpresas. Mas a gente gosta de desafio. E aí, falando da evolução do evento, o desafio do ano passado foi no WTC.
Uhum. Que aí a No gente Golden teve que Hall. fazer uma montagem ali em tempo recorde por questões de datas, de viabilidade. Então, também tivemos um desafio de montar ali como é o nome? Grand Hall? Golden Hall. Golden Hall, que é difícil, né? Um elevador, enfim, né? Essa parte técnica do evento, um elevador só, vou ter que subir o horário, todo um cronograma de quem Foi chega tudo bem primeiro, casadinho. tudo bem casadinho, que fornecedor que chega primeiro, quem vai subir as coisas primeiro, quem começa a montar, então teve toda essa inteligência do por trás que poucas pessoas veem, que foi muito interessante Os no ano bastidores passado. sempre têm emoção, né? Sempre, Sempre. E o Douglas sempre. sempre adiciona uma Adiciona. cerejinha de Fala, emoção. tá muito fácil, tô Tá brincando. muito fácil, é Não, isso. mas Future Black, a gente sempre mapeia uma quantidade de executivos muito maior do que as pessoas que vão para a conferência. Sim. Então, para você ter noção, no ano passado nós mapeamos quase 5.000 pessoas para chegar nesses 1.500 convidados e tivemos 1.000 pessoas presentes. Isso é uma conversão muito alta, né? A gente já Uhum. desistiu de contar com a quebra para tudo. Sim. Sempre tem aquela expectativa, né? Vai ter uma quebra de 20%, Sim. 30%. 30%, Mas famosos. terceiro ano que a gente está tendo 0% de quebra, ou muito pouco disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem encontrado volumes cada vez maiores de pessoas, que são pessoas muito preparadas para participarem da conferência, mas ao mesmo tempo a gente ainda não consegue fazer uma conferência para todo mundo. Não é uma conferência de 5.000 pessoas, até porque senão a conexão se esvazia. Então, o Future Black escolheu se manter nesse tamanho de 1.000 pessoas para focar na melhoria de experiência, coisas do tipo, mas ao mesmo tempo, quem são essas 1.000 pessoas que estão lá dentro, né? Qualificar, né? O No ano público. passado foram 240 corporações diferentes. Imagina ter 240 corporações assistindo o que você está construindo. A experiência das pessoas que estão passando por lá muda tudo. A gente recebe vice-presidentes, presidentes, a gente recebe diretores, a gente recebe C-levels e board members de diferentes corporações e a experiência deles conta muito. Uma coisa que eu acho que a Hustler tem feito com maestria e vai continuar fazendo pelos próximos muitos anos é como a gente entrega uma conferência de altíssimo nível para um grupo de executivos que tem uma régua lá em cima. Porque é isso, né? Eu acho que o feedback, para mim, excelente é quando a gente entra num Bank of America, num JP Morgan, que a gente recebeu, ou em outro banco que a gente recebeu pessoas internacionais, estão rodando o mundo, participando de conferência, e eles falam, poxa, eu rodei Nova York, Suíça, Inglaterra, rodei o mundo, e o Future Black foi a melhor experiência que eu tive de evento em 2024. Isso muda tudo. E essa pitada do, cara, o que a gente vai fazer diferente para esse ano? Eu acho que é um fator crítico para isso. A mágica que a gente fez no WTC no ano passado, aquele show de abertura que foi feito em tempo recorde. É a virada de sala do primeiro ano. Então, às vezes, é o detalhe que faz com que a jornada seja incrível. E esses detalhes a gente tem levado muito a sério e acho que os feedbacks das pessoas, né, tem mostrado que tá fazendo sentido. Uhum. Eu acho que isso tem muito a dizer também. A gente se encontra em vários lugares, né? Então, a gente se conheceu através de um contato De uma amiga de uma minha. amiga da Bibi, que virou amiga nossa, que é a Gica. Sempre vou falar dela, porque foi realmente um encontro muito bacana que ela fez. E a gente se encontra em vários lugares. Então, muito do que o Douglas falou são um pouco dos valores que a gente tem na Hustlers. Quando a gente fala de excelência, de experiência, a experiência, às vezes, o pessoal tem a imaginação que é algo muito grandioso. E é a jornada do cliente ser fluida do começo ao fim e já transforma tudo. Já é uma boa experiência. É uma boa comunicação de onde ir, onde é o banheiro, saber qual a plenária, a agenda. Isso também faz parte da experiência. Então, o nosso olhar para detalhes, acho que para todos os eventos, mas esse carinho que a gente tem também com Future in Black, de pensar nessa experiência, nessa jornada, como as marcas vão estar, a gente entende o público, o que o público quer ver, o que seria legal, o que é interessante, o que não cabe. Então, essa construção é feita muito junto e também vai muito de encontro do que a gente acredita na Hustlers, né? Inclusive, a minha próxima pergunta ia ser justamente como que essas pessoas participam, se elas dependem de um convite, não deve ser ingresso pago, deve ter um sistema aí para vocês qualificarem também essas pessoas, qual que é o perfil delas, e essa construção de jornada, né, que tem essa questão da conexão, assim, e é muito interessante vocês terem esse posicionamento de manterem nesse tamanho, justamente para garantir isso, né? Quais são os cuidados, assim, que vocês têm, que vocês acham que faz toda a diferença também? Isso que eu queria saber. Eu vou começar de um lugar diferente, né? Eu acho que quando a gente fala que vai produzir uma conferência para
para executivos, e eu não vou nem fazer o recorte para pessoas negras, vou fazer o recorte para executivos. O Brasil, ele tem, por prática, o hábito de achar que número de pessoas presentes na conferência é o que vale muito. Mas, ao mesmo tempo, você vai naquelas conferências de 10, 15, 20, 30 mil pessoas, e aí você encontra 6 pessoas que você já conhecia, vai embora depois de pegar um monte de sacolinha de Nossa, é brinde. verdade. E qual foi a experiência que a pessoa teve lá? É andar pra caramba, porque você tem que andar Aham. a beça, pegou um desses Expo Center de São Paulo, sabe? Andou a beça, conheceu pouquíssimas pessoas, e é isso. Como tem muito espaço, tem muita gente, você não é provocada a ter essas conexões. Eu não sou obrigado a falar com a Bibi só porque eu fui participar do mesmo evento que ela. Eu sou obrigado a falar com a Bibi no momento em que quem está produzindo a conferência desenhou ela intencionalmente para essa conversa acontecer. Então, a gente pensa nisso desde antes da conferência começar para os participantes. Então, até o ano passado, o Future Black era restrito a convidados. Então, somente pessoas convidadas participavam, e a gente fez isso justamente por ser uma conferência para tomadores de decisão. A gente entende que é importante democratizar o acesso aos espaços de discussões relevantes, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que precisa que essas conexões aconteçam e que elas sejam conexões de muita qualidade. Então, a gente se preocupa muito com quem são cada uma das pessoas que estão dentro do espaço. Esse ano, a gente implementa um sistema novo. É um sistema que eu particularmente vi na Inglaterra e depois na Suíça. E a gente está trazendo para o Brasil, que é o modelo de fellowship, onde as pessoas aplicam para participar da conferência. Legal. E isso dá para a gente a ferramenta de qualificar ainda mais o público, para que quando você sentar lá, eu possa falar assim, cara, qualquer pessoa que você puxar aqui para conversar vai ser incrível. Uhum. Então, essa jornada começa antes, né? Porque se eu não garantir que todo mundo que vai estar lá dentro é muito interessante, fica difícil de eu conseguir pensar a jornada no pós. O line-up vai para além do palco, O né? line-up vai para muito Ele além do acontece palco. ali dentro do... E aí, a gente Exato, essa frase separa é boa. esse público em 3 grandes camadas, que é a ascensão, consolidação e legado. A ascensão são pessoas em cargos de liderança entrantes. A consolidação é pessoas em cargos de liderança já consolidadas, então estou falando de diretores, dependendo da empresa, um VP, heads, esse conglomerado. E a última camada, que já é uma camada para C-levels, que é uma camada de pessoas que são consolidadas. Então, a gente pensa a experiência, a jornada deles em Já níveis tem um diferentes. legado, né? Hã? Já tem um legado, né? Já Esse tem um level, legado, obrigado. já chegou à posição de C-level, né? Exato. Então, a gente está Uhum. falando de um presidente de uma empresa multinacional, estamos falando de um CFO, de um CSO, ou um board member. Então, são pessoas de um perfis mais 20, 30 anos de carreira, sabe? Uhum. E aí, uma vez que isso está dito, a gente pensa os espaços nessa discussão. Do tipo, cara, será que esse espaço está bom para a pessoa conversar? Então, fazemos as mesas redondas, por quê? Porque quando você sentar lá, você obrigatoriamente precisa conversar com quem está do lado. E isso não é aleatório, isso é intencional, né? E a gente sempre entra nas discussões e como é que a gente faz com que as pessoas conversem mais? Então a gente Como a pausa. gente instiga a conversa? Ou Exato. qual conversa E vai essa é uma ser... questão que, nossa, e é tão básico, né, gente? Sim. Então, E a gente vai nos eventos e, tipo, quais são os recursos que eles estão trazendo, que a organização está trazendo para estimular para que essas conexões aconteçam, eu não acho né? que é tão básico assim. Eu acho que É. eu Não, básico no sentido você vai para fazer network, daí, por exemplo, eu sou curitibana, eu já tenho uma dificuldade nativa Sim. Sim. de conversar com as Sim. pessoas. E muita gente vai pro evento, vê um monte de potencial, não tem nada que estimule ali na arquitetura do evento em si para isso, e a pessoa vai embora, que nem você falou, encontra os conhecidos. Digo mais assim, até a canha às vezes, né? Você vai num evento muito grande, é muita gente, você não sabe por onde começar, qual a conexão, onde tá o ponto em comum entre você e outra pessoa, como esse papo vai começar. Sim. Então você até fica um pouco... Se você não é o comercial que tá ali... Os extrovertidos Ou lá às de vezes braço é uma aberto, coisa vambora. muito venda, né? É diferente. Eu digo que não acho que é tão básico assim pelo sentido de... Existe um penso, a gente para configurar isso. E são Sim. conversas acaloradas. Não, e eu No imagino, sentido- porque é complexo. É É uma questão complexo, básica, exato. simples, mas é É complexa de resolver. mas tem que parar pra pensar em como a gente vai instigar a conversa produtiva. E entender muito do público, né? Pra Do saber público. como que ele vai se comportar ali, pra ver se ele vai atender aquilo, perfeito. senão é só... Eu lembro da experiência do primeiro ano, né? Que no primeiro ano foi eu quem fiz a gente pausa a programação para o que nós chamamos de dinâmica de network. Então, a programação no palco principal, ela pausa,
que é o momento todo patrocinador quer me esganar, que eles falam assim, cara, cabia uma palestra aqui. Aí eu falo, gente, mas se tiver palestra, as pessoas não conversam. E a gente Sim. quer que elas conversem mais do que fiquem lá Uhum. assistindo gente que elas já viram em outros lugares, muito provavelmente. E imagina você coordenar uma dinâmica de network para 1000 pessoas. E não é uma simples pausa para um coffee. Né? Quando a Sim. gente fala É, de pausa e dinâmica fica de sentado. network, é pausa, fica sentado e vai acontecer algum tipo de Dinâmica. moderação. experiência ali Uhum. para conseguir fazer esse network. Entendi. Só que para 1000 pessoas. É. Então, no primeiro ano, né, a gente dividiu usando cores e números. Uhum. No segundo ano, aí a gente já conseguiu criar um algoritmo junto ao crachá, que ele categorizava as pessoas em 3 números. Primeiro, na primeira dinâmica, você se conectava com pessoas do mesmo nível de senioridade que você. Então, gerente conversa com gerente, diretor Legal. conversa com diretor, CEO conversa com CEO. No segundo, a gente pegou os setores. Pessoas do agro conversam com pessoas do agro, pessoas do financeiro conversam com o financeiro. E no terceiro nível, era meio aleatório, porque nesse encontro você pode construir coisas incríveis. Acho que o exemplo disso tá aqui, né? Exato. Um cara que veio do futebol, que conheceu a Bibi. Basquete. Do basquete. Desculpa. Basquete. Um cara que veio do basquete, Esporte. conheceu a Bibi na produção de evento, eu que vim de tecnologia, nós 3 juntos criamos o Future and Black. Então, construir isso é uma experiência que a gente vem melhorando a cada ano, mas a gente pensa isso de maneira intencional. A gente para a programação, para tudo, para 1000 pessoas que estão aqui, agora vocês vão se conhecer. Então, quando você chegar na plenária principal do Future and Black, você escolhe uma mesa para sentar, a minha certeza é que você vai sair de lá com mais contatos no WhatsApp. E no ano passado, esses contatos no WhatsApp geraram 7.000 novas conexões. E quando eu digo 7.000 novas conexões num evento de 900 pessoas, significa que cada pessoa conversou com pelo menos 7 novas pessoas e saiu de lá com contato. Sim. Então, isso pra gente é muito precioso. É mais precioso do que a pessoa chegar lá e falar, cara, eu vi esse palestrante, que ele é incrível. Tudo bem, ele é incrível. A gente faz uma curadoria chata de encontrar palestrantes, mas eu quero que você conheça a Bibi, um Ramon, outras pessoas, e que isso agregue pro seu negócio, pra sua carreira e pro que você for fazer. Eu acho que também é importante ressaltar, te cortei? Não, É, pode falar. eu acho que também é importante ressaltar quando a gente estava desenhando, né? Começou a desenhar e falar do Future in Black, o que vai ser essa ideia, como que vai ser isso. A gente identificou que muitas vezes é isso. Existem pessoas negras em posições de liderança. A gente sabe, a gente tem um evento, a gente consegue provar isso. Mapeamos milhares todos os anos. Mapeamos milhares todos os anos. Mas também existe a questão que elas estão um pouco dispersas, não necessariamente conectadas. Cada uma está em um lugar. Elas estão solitárias. Elas estão solitárias, elas não se enxergam dentro da jornada corporativa. Elas estão. Tem gente na Bayer há 30 anos, tem gente na Colgate há muitos anos, mas elas nunca se encontraram, nunca tiveram no mesmo ambiente para conversar. Então, a gente entende que pessoas em posição de liderança, o que move para cima são contatos. É a sua gestão, é como você também trabalha, mas contatos, como você se relaciona, com quem você se relaciona. E acredito que a gente desenhou muito evento pensando nisso. Nessas relações, porque isso é forma de mover a corrente, mover o propósito do evento, né? Então, isso é muito importante pra gente dentro da construção do evento. A gente fala muito sobre QI, né? Que é o que indica. Quem indica. Mas trazendo isso para números, houve uma pesquisa do Plano CDE, que é um balizador, é um número que a gente carrega e fala sempre no Future and Black, que eles fizeram uma pesquisa com as 100 maiores corporações do país para pesquisar o que decide se o executivo vai ascender a cadeira de média para alta liderança. E eles conseguiram mapear que 68% das posições de média e alta liderança dessas corporações são ocupadas por indicações diretas. E quando a gente olha para o departamento de talent ou time de contratação, um volume muito pequeno de posições chegam lá, principalmente para carreiras estratégicas, para posições altas. Então, como é que você vai anunciar para o mercado que você está sem um diretor financeiro? Que você está sem um diretor de compliance, que você está sem um vice-presidente. Expõe muito da empresa, Exato. né? É um risco muito grande, um risco de reputação, um risco das pessoas questionarem o que está acontecendo. Então, para o mundo corporativo, essa dinâmica, ela é outra. Então, eu entendo e eu acho que é importante o trabalho que tem sido feito, olhando para as posições, para as cotas, para vagas específicas, mas o que consta de verdade é a ligação e a mensagem do Douglas, eu preciso de um CFO para ontem. Você tem uma boa indicação? E o Future and Black foi pensado para isso.
para que a gente construa essas boas indicações para que a gente vá aumentando o número gradualmente. E tem essa rede, né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta, vou pegar aqui o lugar da Cindy. É. Não, na verdade eu queria que você explicasse melhor o fellowship, porque eu acho importante as pessoas entenderem Sim. todo o processo de fellowship, né? Porque pra gente no começo, até pra gente enquanto agência, o Douglas explicando qual que era a dinâmica, era difícil da gente entender, eu acho interessante a gente comentar sobre isso. E aí depois eu entro na minha parte falando da experiência, que eu acho interessante também. Não, maravilha. Eu vou começar o fellowship partindo de um lugar que é um desafio que a gente tem, e eu sou comercial, né? Eu sou responsável por captação de patrocínio pelo Future Black, e por a gente fazer esse mapeamento de executivos de diferentes lugares, diferentes setores, diferentes mercados. São 5.000 executivos, então hoje, das 20 maiores recrutadoras do país, a gente tem 15 parceiras. Então isso é um trabalho de um ano inteiro, não é um trabalho que a gente começa 2 meses antes do Future Black, mas ao mesmo tempo, o capital humano, ele é muito parecido com o capital financeiro. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer perder dinheiro. É a mesma coisa para executivo. Todo mundo quer encontrar um executivo, mas ninguém quer perder esse executivo. Então, a gente tem um cuidado muito grande quanto a desenhando o Future Black para que as empresas entendam que lá não é um lugar de prospecção de talentos. É um lugar que você vai começar esse relacionamento. E como a gente teve muitos eventos voltados para pessoas negras nesse formato de feira de recrutamento e seleção, eu sempre respondo a mesma coisa quando patrocinadores perguntam. Douglas, a gente pode botar um stand lá para prospectar? Eu falo, olha, eu nunca vi alguém contratar um gerente na feira. Alguém que vai coordenar um orçamento. Pô, vamos botar um orçamento baixo de um gerente aí, 100 mil, 300 mil. Você vai dar uma caneta de 300 mil na mão de uma pessoa que você teve 2 horas de conversa ou menos. Não faz muito sentido. Apesar de termos essas experiências no Future Black. Mas é exceção. Então, lá é o lugar onde você começa esse relacionamento. Paralelo a isso, fazer só por convidados deixa a gente cego para todo um Brasil que poucas pessoas enxergam. Eu já viajei os 27 estados do Brasil, tive experiências ótimas, conheci executivos negros e não negros incríveis por todo o território brasileiro. E quando você está viajando, você ouve muito, principalmente no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste também, que a gente fala pouco, né? Tem o Sul, mas eu falo pouco do Sul. Mas esses outros lugares que não o Sudeste, as oportunidades deles participarem de conferências de negócios, conferências para executivos, elas são muito escassas. E eu não estou falando só dos executivos negros, eu estou falando dos executivos em geral. Uma vez que eu tenho esse desafio, então, de como eu alcanço esse executivo negro que está no Amapá, em Rondônia, em Roraima, e eu sei que os meus patrocinadores não vão convidar eles, porque eles não conseguem chegar lá, eu preciso criar um mecanismo para que eu encontre mais tomadores de decisão e, ao mesmo tempo, eu ajude as minhas empresas a construir esse relacionamento com executivos que fazem sentido para elas. E daí que o fellowship nasce. E o fellowship é uma parte, é um processo seletivo onde cada patrocinador desenha junto com a gente quem é o perfil de executivo que eu quero me relacionar. Eu quero me relacionar para contratar? Não necessariamente. A maioria dos nossos patrocinadores não querem contratar. Eles querem construir esse relacionamento. Pode ser de negócio, pode ser de promover uma experiência bacana. Acho que a gente estava brincando ali, conversando um pouco sobre levar os influenciadores para viajar, né? Que é a Press Trip. Mas no mundo corporativo isso também existe. Imagina que você tem um produto e você possa pegar quem contrata seu produto e oferecer uma experiência bacana para eles. Então, o fellowship tem isso como dinâmica. Então, a empresa desenha esse perfil de liderança que quer se relacionar com a gente. Nós lançamos esse perfil de liderança no nosso site. E aí nós temos vários perfis de liderança diferentes. Então, alguns aqui para mensurar, né? Por exemplo, o Banco BV escolheu que o público com quem eles querem se relacionar de liderança são pessoas negras que estejam a partir da posição de gerência de empresas do Grupo Votorantim. Porque eles querem ampliar esse relacionamento entre pessoas negras do grupo da holding. Mas, ao mesmo tempo, o Banco do Brasil está com a gente para prospectar gerentes negros do Brasil inteiro das agências do Banco do Brasil. Então, eles vão pagar a passagem uma vez que os executivos sejam selecionados. Ao mesmo tempo disso, a gente tem o Sebrae que falou, Douglas, a gente tem empresas muito bacanas no norte e no nordeste do país que não têm oportunidade de se conectar com essas corporações no sudeste,
e que a gente quer levar eles. A gente vai bancar a passagem e a hospedagem dessas pessoas para virem para o Future in Black. Então, o fellowship ele é uma maneira mais democrática, mais transparente de selecionar as pessoas para participarem da conferência, quando a gente olha para o público, né, amplo, e ao mesmo tempo para as empresas é a oportunidade de se relacionar com um público qualificado e um público-alvo de interesse delas. Porque aí você sai daquele mantra do evento, que evento é uma grande raspadinha, né? Tipo, olha, eu vou patrocinar isso aqui, eu posso me relacionar com o público que eu quero, mas eu posso não me relacionar. Porque mesmo que você faça um recorte muito específico, eu vou patrocinar um evento de marketing. Beleza, só que dentro de marketing você quer o quê? Você quer live marketing, você quer branding, você quer o quê? Então, a gente está criando um mecanismo de falar, olha, então você quer esse público? Eu vou te dar exatamente esse público presente na conferência. E assim nasceu o Fellowship, que é uma coisa que eu vejo muito fora do país, mas aqui dentro é muito raro, né? É uma coisa que me chamou a atenção porque é um modelo bem diferente. O mais interessante do Fellowship é isso, focado na construção desse ecossistema, né? Focado na construção de diferentes grupos, diferentes perfis, para que a gente construa esse ecossistema no Brasil que muitas pessoas dizem que não tem, né? Que não existe. Então, a gente tá ali contra todos e todos provando que existe sim e com muita qualidade. Sim. Para além do evento, né? Eu acho que o fellowship ele supre uma necessidade de só aquela conexão criada no evento e depois ninguém nunca mais fala. Tem ali todo um trabalho que as empresas que fazem parte, né, que são patrocinadoras e que têm esse fellowship, têm também um compromisso de manter isso, de fazer ações com o mailing, né, o nome dessas pessoas que eles têm. Então, eu acho que esse ano a gente está expandindo o Future in Black para além do evento. A gente está cobrando ali uma ação mais efetiva, a gente está construindo uma ação mais efetiva fora do evento. Então, acho que isso faz toda a diferença também. O famoso cauda longa, né? Exato, exato. E quais são os assuntos, assim, desses painéis? Você comentou que não é um evento de diversidade, é um evento, uma reunião ali de negócios, né? Quais são os assuntos, assim, que giram em torno das palestras e também das dinâmicas? Tem assuntos envolvidos para gerar essas conversas? Como é que vocês dinamizam isso? Esse ano temos um tema. Aham. Esse ano tem uma Temos inovação um aí que tema. temos um tema. Legal. Então, o tema desse ano é o papel das lideranças em ascensão em tempos de reconfiguração global. Então, eu acho que quando a gente olha para o mundo corporativo, não só do mundo corporativo, mas quando a gente olha para o mundo, né? O mundo está O cenário mudando. geopolítico, né, O tá que era mudando. contexto nos últimos anos já não é mais contexto. O óbvio já não é mais o óbvio. O ninguém faria isso já não existe mais. Tudo é possível. Ninguém faria isso. Então, uma vez que o mundo está mudando, a gente está passando por um momento crucial na história do mundo, onde a gente sai de um formato bipolar. Então, a gente tinha como principal polo do mundo os Estados Unidos e a Europa. E com o crescimento da China, o crescimento de outros lugares, a partir de especialidades locais, a gente tem um mundo multipolar. E uma vez que a gente tem um mundo multipolar, tudo muda na nossa vida. Então, aquela câmera que tradicionalmente seria comprada dos Estados Unidos, agora ela tem componente que vem de 15 países diferentes. Ela precisa de 10 licenças diferentes. E provavelmente você vai comprar ali em nenhum lugar desses 15 países de onde as peças saíram. Ao mesmo tempo, quando a gente discute governança de dados, hoje o dado é de quem, né? É do país sede da empresa ou do país dono do data center? Soberania de dados, né? A soberania de dados. Então, as lideranças que a gente trabalha, elas vão continuar galgando espaços cada vez maiores dentro das corporações e as discussões para as posições mais altas já estão girando em torno desses assuntos mais sofisticados, sobre essa mudança de mundo que está passando. Então, esse ano, o tema da conferência ela vai passar por esse lugar, do como eu instrumentalizo os executivos negros dessa mudança de mundo que está acontecendo a partir de 3 perspectivas principais. O palco principal, então, que é o palco Mover, ele vem da visão dos CEOs. Então, esse ano a gente recebe CEOs, recebemos vice-presidentes. Logo mais para frente, a gente anuncia um grande nome do governo para vir falar sobre o que é Brasil para os próximos anos. E Legal. dentro disso, a gente tem outros 2 palcos,
que um vai discutir esse futuro do mundo também a partir da premissa de tecnologia. Então, o palco Microsoft, ele vem para discutir o mundo está mudando, mas como a tecnologia faz parte disso. E o terceiro palco, que é o palco BV, ele vem discutindo isso de uma prerrogativa de investimentos sustentáveis. Então, até aqui, né, existe uma aura que acha que investimento sustentável é sobre COP, é sobre investir em prédios verdes, em jardins suspensos. Só que não, quando você vai construir estradas, hoje já tem critérios de investimento sustentáveis. Quando você vai construir prédios, a mesma coisa. Investir em data center, a mesma coisa. Investir na cadeia de valor das empresas, a mesma coisa. Então, o Banco BV vem com a gente sendo protagonista. O Banco BV é um dos bancos que está com a gente desde o day zero, né? E a gente vem amadurecendo junto com eles essas discussões a respeito de investimento para o Future Black. E a gente traz com eles esse ano essa prerrogativa de discussão para que mais pessoas dentro das empresas entendam, inclusive, que isso é uma oportunidade. Então, você vai fazer uma planta nova, se você tem critérios de sustentabilidade para sua planta, você já consegue crédito mais barato. E eu não estou falando mais de um cenário Brasil, estou falando de BID, estou falando de Banco Mundial, IFC, outras instituições que estão investindo pesado nisso. Então, esses 3 palcos amarram o tema do Future Black. Eu acho que é importante também falar um pouco da nossa crença, né? Que a gente acredita que o Sul global tem um papel importante nessa mudança geopolítica que está acontecendo. Sair desse lugar da bipolaridade, de ser pautado por Estados Unidos e Europa, e entender que podemos sim pautar assuntos, podemos sim ter um olhar diferente que vai ser levado para o norte global, que vai ser aplicado lá. Hoje a gente tem uma vantagem de território, de espaço que eles não têm mais. Então vai existir uma pressão com o sul global de ocupação, de espaço, território, que a gente vai precisar também olhar com cuidado e ter essa visão. A gente está falando de um assunto dos próximos 5, 10 anos. Então, ter essa visão de como a gente se coloca nesse lugar de liderança, nesse lugar de pautar os assuntos e não receber o que é pautado. Acho que isso passa por bastante do tema, né? Não, eu acho que isso daí amarra com outra coisa também, para não tomar muito tempo, né? Que muita gente olha para nossa parede de patrocinadores e fala assim, pô, vários desses patrocinadores não investem necessariamente em ações de diversidade ou ações para grupos específicos, mas eles estão patrocinando o Future Black. E para mim, a tradução desse patrocínio e a resposta que eu sempre dou é uma coisa que é natural para a gente, é que nós não criamos o Future Black para competir com eventos no Brasil. Não, nunca fizemos isso. A gente, inclusive, olha muito pouco para o Brasil quando está desenhando a experiência da conferência. A gente está desenhando, a gente olha cara, o que o mundo está discutindo? O que o Fórum Econômico Mundial está discutindo? O que a Semana de Clima de Nova York está discutindo? A Semana do Mercado Financeiro de Nova York? O que a Semana do Mercado Financeiro da Suíça está discutindo? O que a Semana de Inovação Chinesa está discutindo? Tem uma conferência de inovação super incrível que acontece no Egito e outra que acontece em Gana também. Então, a gente olha para essas conferências porque a gente está olhando para um lugar de posicionamento o Brasil, ele estrategicamente tem potencial de ser um grande player no futuro, no mundo. E a gente recebeu esse ano G20, recebemos BRICS, estamos recebendo COP, e a visibilidade que coloca globalmente sobre o Brasil mostra que a gente não só tem potencial de receber eventos internacionais, pautar assuntos estratégicos para o futuro do planeta, como também temos muitas coisas boas para exportar. O Brasil, ele importa muito, mas ele exporta pouco. E aí eu tô falando de cultura de eventos, de think tanks, de capital intelectual. Exato. E a gente se propõe a trazer discussões que o mundo olha e fala, cara, que interessante isso aqui que o Brasil tá discutindo. E tem gente que olha e fala, poxa, mas é um evento de diversidade? Eu falo, olha, eu recomendo você dar uns 10 passos atrás e olhar direitinho, senão você vai se perder no meio do caminho, porque é isso, né? A gente recebe executivos internacionais, eu tive agora recebendo uma comitiva da Universidade de Colômbia, e eles voltam para o Future Black, e eles estavam falando, cara, é muito incrível ver isso acontecendo no Brasil, porque existe uma aura global de que o que a gente faz na América Latina, né? Plantar soja, milho, e tem Amazônia. É um pouco disso. E quando você fala assim, não, estamos discutindo governança de dados, estamos tendo discussões sérias, eles ficam muito impressionados e têm um apetite de vir conhecer Brasil, que já tem uma cultura muito rica, é um ponto turístico forte, mas a gente precisa se tornar um ponto turístico de negócio. Para que as pessoas no mundo pensem, poxa,
preciso pausar minha agenda uma vez por ano para ir pro Brasil, não para samba, festa, carnaval, futebol. Mas sim porque, cara, vai ter um fórum muito Tem uma estratégico pra gente ir lá agenda discutir. estratégica, né? É. Sim. E, Bibi, você ia comentar alguma coisa sobre a parte da experiência também nessa jornada? Quem disse que só os homens falam, né, gente? tudo- As coisas aqui, ó, nossa. O cafezinho, Você fez a bolachinha. pergunta, deixou o gancho, e Deixei o daí eu quero gancho. que você complemente também nessa parte, né? Com relação aos... Não só os assuntos que vão pautar essas conversas, né? Mas como é que você inova para um público como esse também, né? Nesse desenho de jornada. Eu acho que o Douglas já falou bastante sobre, né, as inovações que a gente tem no Filtering Black, mas eu acho que do lado da gente, assim, enquanto agência, a atenção aos detalhes para a gente pauta muito como que a gente desenha o Filtering Black em relação à experiência, né? Então, quando a gente está falando do detalhe de promover toda essa parte de conexão, um detalhe simples que a gente fez o ano passado, que era ter um QR Code com o WhatsApp dos executivos no crachá, para eles poderem também trocar os contatos e executar, isso faz toda a diferença dentro dessa jornada, né? Então, do nosso lado, enquanto agência, a gente pensa muito na jornada da experiência. Douglas traz aqui muito dessa questão do conteúdo, né? Que eu acho que ele é muito propositivo dentro do que a gente se propôs a fazer em relação ao Filtering Black não ser um evento de diversidade, mas sim um evento de negócios. E a gente eleva essa experiência muito no cuidado de como que a gente torna a jornada de cada convidado, de cada palestrante, de cada pessoa que está lá, pensando em fazer um evento para executivos. Então, é um evento que tem coworking, a gente entende que o executivo vai ter que parar e sair uma hora para fazer uma reunião, então a gente tem um espaço pensado para isso. É um evento que tem toda essa parte de infraestrutura de coisas ágeis também, né? Porque a gente sabe das agendas, tem café da manhã com CEOs, tem almoço com executivos estratégicos, então tudo que a gente pensa e constrói durante bastante tempo. E a gente trata o Filtering Black dentro da Hustlers como um projeto especial, uma vez que a gente está desde o início, mas também que a gente vai modificando constantemente aonde a gente pode aprimorar. Eu acho que entrega também a excelência que a gente precisa dar para esses executivos e a gente quer dar para esses executivos. Então, não é uma coisa de, chegou um briefing em um mês, a gente vai realizar um evento, ele tem que ser assim, assim. Não, a gente está o ano todo revisitando e falando, onde a gente pode melhorar aqui? Será que a gente consegue agregar nessa experiência? Será que a gente consegue propor uma coisa que seja, às vezes, até mais simples do que a gente tinha pensado anteriormente, mas que seja pontual e específica para isso? Eu acho que o resultado disso é que o ano passado, o nosso NPS foi um evento excelente. Assim, um evento que supriu todas as necessidades dos convidados, que foi categorizado com excelência. Então, assim, a gente quer mostrar um evento de conteúdo, né, um evento de negócios, mas também um evento excelente para a experiência. Estava falando com o Ramon no carro, é diferente de você ir num festival, né, que você sabe que o line-up é incrível, mas a experiência pode ser mais ou menos, porque, pô, eu tô num festival. Não, aqui a gente quer que o line-up seja incrível, a experiência seja incrível, tudo seja incrível para que você consiga entender a importância desse evento e se interessar em participar das outras edições e fazer o movimento para além do evento. Então, tudo isso é muito bem pensado dentro de todos os pontos de contato que a gente tem do evento, sabe? Acho que complementando a Bibs, a gente tá conversando, a gente tem um grande cliente, né, no Filtering Black, e o Filtering Black é o nosso grande cliente, então tem a experiência do evento como um todo, mas também tem as experiências das marcas. Sim. Então, e o nosso relacionamento, uma coisa que acontece com o Douglas, é uma coisa que a gente fala, eu falo muito nas reuniões que eu faço, a gente gosta de cliente parceiro, né? Então, a gente tem um relacionamento muito bom, fora do projeto, fora do trabalho, relacionamento pessoal também muito legal, e essa parceria de conseguir bancar as loucuras, bancar as experiências, ver como vai desenhar, pontuar aqui melhor um passo para trás, aqui não. Aqui vamos embora, vai ser um risco, vamos assumir junto. Então tem essa parte da experiência do evento, que é a experiência Filtering Black, e tem a parte de experiência das marcas. Então, o nosso relacionamento faz com que a gente entre cedo junto com as marcas. Então, depois que eles fecham o patrocínio, e também faz a apresentação do Filtering Black para alguns dos nossos clientes, que a gente acredita que faz sentido. Então, depois que a gente amarra o patrocínio, entende as contrapartidas, a gente senta junto com o cliente desde cedo para entender qual experiência a gente vai proporcionar.
que faça sentido para o evento, Uhum, né? Porque também não claro. é, nossa, vou colocar um stand ali pop-up para fazer algum tipo de ação que não tem a ver com o evento. Não, no Filter Black a gente vai sentar e a gente vai desenhar pensando no que a gente tem como propósito para o evento. E eu acho que isso também é uma viradinha de chave. Até Exato. o ano passado, né? Que a gente teve, acho que 10 ou 9 patrocinadores e um stand. Exato. E que fazia muito sentido, Que né? fazia Exato. muito sentido. Então, a Mas a gente gente... teve uma experiência muito legal. Sim. Que foi o brinde da Brutal Fruit no final pra Nossa, aquilo ali finalizar. foi maneiro. O brinde no final, porque era a marca era a bebida, onde a gente vai colocar, que vai fazer sentido, vão amarrar o final do evento com garçons entrando no mesmo momento para servir 1000 pessoas quase que simultaneamente, para que o brinde não só aconteça no palco, aconteça com todo mundo. Que legal. Então a gente vai Nossa. desenhar a experiência conforme o cliente, o produto, o serviço e o público e o tom. Então O tom, é tom desenhado, Uhum. é sempre desenhado a Artesanalmente, quatro, né? artesanalmente. Então, quando você fala de experiência, tem essa pra gente, do nosso olhar, tem sempre essa. A do Featuring Black, a do evento para os convidados e de cada marca, de como elas vão entrar e como a gente vai apresentar elas para o público e como isso vai fazer sentido para que, né, elas voltem e sejam ano que vem junto com a gente. Uhum. E eu acho que o resultado disso, né, tem sido... A nossa retenção de patrocinadores é altíssima para evento. A gente tem aí quase 80% de retenção de patrocinadores de um ano para outro. Esse ano a Incrível. gente manteve isso, então, do ano passado para esse. E essa personalização faz com que a experiência deles seja incrível. E aí eles voltam aprendendo na empresa, tipo, cara, alguma coisa nos outros eventos que a gente está patrocinando tá errada. Porque a Uhum. gente patrocinou os... É assim, geralmente. A gente patrocinou os meninos, a experiência foi incrível. E esse evento aqui, né? Acho que Aham. agora o Bofa patrocinou a Copa do Mundo e teve gente que voltou de lá falando isso, né? Do tipo, você tem que levar o pessoal para produzir Copa do Mundo, pô. Porque no Aham. Brasil eles não rolam. Pois é. E pensando em o futuro do Future in Black, Trocadilho. sendo uma referência nas Américas, né? E vislumbrando essa capacidade global também, né? De ser um evento referência global. Eu quero que vocês falem também um pouquinho de outras referências de outros eventos, de coisas que vocês sonham em colocar no evento, assim, que vocês vejam que é algo muito incrível, assim, que vocês gostariam de aplicar. E com relação à barreira da língua, né? Eu não sei se vocês oferecem esse suporte para pessoas que não falam português. Essa é uma coisa que me chama atenção muitas das vezes, né? Tipo, é um evento latino-americano, mas ele é todo em português, né? Você tem que ter um suporte da língua ali também. O futuro talvez seja em inglês. Não sei se isso já entrou em discussão também. Ano passado a gente já teve palestrantes internacionais, então Todos os a anos. gente... Todos os anos, né? desde o primeiro. Teve o Tradução Arthur. simultânea. A gente tem ali a barreira da língua meio que Resolvida. resolvida no evento, até porque, né, é a maior conferência da América Latina, então a gente precisa pensar nisso. A gente pensa também bastante em acessibilidade, que para a gente é importante, então a gente entra muito nessa pauta de ter libras, de pensar também em acessibilidade dentro da experiência do evento. E para falar de sonhos, assim, eu acho que cada um tem um sonho individual, né? O Douglas tem sempre o sonho macro, que me dá palpitação enquanto agência. Eu quero que vocês falem tudo para depois, no futuro, vocês pegarem o isso, corte e falar, check, 2025. Aqui, ó, tá check. coerente. Quadro dos sonhos, assim, a Check. gente já monta ali. Eu acho que, começando por mim, assim, a minha expectativa dos próximos anos do Future in Black é que ele se torne, primeiro, né, já é uma agenda anual no calendário das pessoas. Ano passado a gente fez uma edição em Salvador. Ano passado, né? Foi. não Salvador e foi esse Brasília. Salvador e Brasília. Legal. O maior continua sendo em São Paulo, mas eu acho que expandir essa fronteira sudeste, eu acho que é uma coisa que eu espero bastante. E fazer uma agenda de mais dias, assim, porque para a gente é desafiador também encaixar tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer falar, todos os assuntos numa agenda de um dia só, mas a gente também entende que fazer uma agenda de mais dias onera também a agenda dos executivos, então a gente sempre fica no impasse. Então, acho que é expandir para levar essa experiência que a gente proporciona para lugares que não têm essa experiência, principalmente saindo do nosso polo sul-sudeste aqui, e fazer uma agenda de mais dias. Eu acho que o formato está muito consolidado, é só a gente conseguir levar para mais pessoas. Eu acho que esse seria o meu sonho para o Future Black.
Acho que eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta e é uma resposta quase que individual, sem, e sem alinhar com eles. Eu acho que continuar em português. E aí eu falo muito do lado da Hustlers. A Hustlers, todo mundo pergunta qual que é o significado, por que Hustlers? Que é um nome em inglês, mas é muito importante dizer que é Hustlers BR. Ponto .br. Somos brasileiros, sou brasileiro, somos brasileiros e orgulhosos disso. Então, é isso. A gente tem o poder de pautar o sul global sem ser outra coisa. A gente é brasileiro. Então, acho que o objetivo principal seria ficar em português, com acessibilidade para outras línguas, para mais pessoas conseguirem, mas somos BR. Então, acho que é importante manter isso. Quando a gente fala de sonhos... Como é bom sonhar. Como é bom sonhar. Nossa. Sonho sem orçamento? Tá, vamos lá. Sem orçamento. Eu queria sem dizer, orçamento. Eu sou bom nisso, Eu tá? quero só Tem o fazer uma tempo, claquete. Eu quero só fazer uma claquete. Eu sou a pessoa racional aqui. Aham, É. Ele é eu sonhador, já vi, ele já é vi. sonhador, e aí eu volto e puxo a cordinha dos dois e falo, Tá, gente, gente, vamos vamos aterrissar. Eu chamo de um excelente filtro. Geralmente eu tenho uma ideia, e aí eu levo pra ele, aí a gente deixa a ideia maior, aí Ah, ele fala assim, pra entendi. ficar executável, é isso aqui. Beleza? É isso. Beleza, vamos lá. E aí a gente chega no... Aí a gente chega no realista. Que dá pra fazer. O Filter Black, o Douglas e o Michael, que acabou não sendo citado aqui, mas que é o sócio do Meu sócio. Douglas, ele fala, se você quer passar uma ideia, você fala com o Ramon, se você quer saber se ela dá pra fazer, você fala com a Bibi. Então, eles jogam ali nessa frente. Então, a gente tá ali, ó, entendendo que sonhos grandes vêm desse lado. Eu sou mais racional aqui no E olha que eu quero. peço dinheiro, hein, pra executar os sonhos grandes, então... E vai atrás dele. E vou atrás de dinheiro. Eu acho que um grande sonho, vamos dizer assim, é uma atração, assim, porradona. Fechar com uma atração legal, fechar com um show de encerramento. Não vamos chamar de atração, vamos chamar de show de encerramento. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda tá... Aos Alô, contatos Beyoncé. vocês têm. Alô, Beyoncé. Alô, Beyoncé. Entendeu porque eu puxo a cordinha? Porque não é E- qualquer show. Mas Não, eu já mas te assim, falei que mas- o problema vai trazer a Beyoncé tá puramente no orçamento. Patrocinadores, essa mensagem é pra você. Eu só não trouxe a Beyoncé porque eu não tenho dinheiro. Porque eu garanto. Aham. Eu corro atrás. Estrutura tem. Estrutura tem. Temos. Então, acho que atração, para mim, seria um grande sonho, assim, conseguir trazer uma atração legal. E aí vou colocar um quê meu pessoal. Trazer um atleta, tipo, um former NBA player, um atleta que jogou na NBA, negócios, tipo o Magic Johnson, tirar ele também desse lugar de atleta, negócios, como que ele diversifica o dinheiro dele, como que ele, enfim, não necessariamente só o Magic Johnson, existem diversos atletas que estão ali pensando em negócios com uma outra mentalidade, com outra visão. Eu gosto muito dessa abordagem, então, para mim seria talvez um palestrante aí internacional mais voltado que pisa um pouco no esporte e um pouco em negócios. Acho que esse seria meu sonho. Fiquei baixinho, fiquei tranquilo. Ó, tava... tranquilo. Vamos Eu lá, chutei um então é Beyoncé contigo. aqui, né? Não, mas eu acho que sem combinar. A gente acabou caindo num lugar, eu vou amarrar muito do que eles trouxeram, né? É o que eu falei algumas vezes aqui. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê conferências de negócio acontecendo em cada pedaço do mundo e as pessoas destinam a agenda delas para fazer isso. Então, você sabe que na semana de setembro tem a Climate Tech Week em Nova York. Aí as pessoas se programam para ir. Quando eu penso o sonho do Future Black, é se tornar uma referência global para receber executivos negros durante outubro. Então, é ampliar a quantidade de dias para que os executivos venham. O meu sonho de consumo é ligar para Congonhas e falar assim, então, gente, eu preciso aí de pousar 15 jatinhos. Preciso pousar 15 jatinhos. Com quem eu falo? Tem helicóptero? Não tem? Obviamente, né? Eu tenho algumas diferenças. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, em Houston mais especificamente, a gente tem o Afro Tech Week, que é um evento muito grande, um evento
pô, acho que são 7 mil, Tô 10 louco mil pra ir. pessoas, né? A gente tentou trazer esse ano a Morgan DeBaum, que é a fundadora do Afrotech Week, mas por conflitos de agenda e por N motivos norte-americanos, ela acabou tendo dificuldade, não vai poder vir. Mas ampliar a quantidade de dias e se tornar essa semana mais importante na agenda global para executivos negros. Então, hoje a gente já tem executivos negros em posições muito relevantes. Então, é trazer, por exemplo, o Robert F. Smith, que é o homem negro mais rico do mundo, é trazer o Omolu, que está na África, o homem negro mais rico da África, é trazer o time de basquete pesado, é trazer as referências no mercado de futebol, é que os executivos negros do mundo olhem para o Future Black como esse espaço para discutir negócio, para discutir inovação, para discutir estratégia de business para os próximos anos. Então, isso vai colocar a gente num lugar de, sim, ampliar a quantidade de dias, mas, paralelo a isso, também trazer uma diversidade linguística maior, né? Porque precisamos trazer nossos irmãos da América Latina, e aí a gente entra com o espanhol participando do palco do Future Black, depois o inglês participando do palco do Future Black, então vai ser um grande misto e um espaço multicultural, onde as pessoas estão ali para discutir uma coisa que a gente discute pouco ainda quando falamos de população negra em conferências de negócio, que é discutir o futuro do mundo de negócio e da agenda de negócio para pessoas negras. Então, meu sonho de longo prazo é isso, mas, obviamente, né, com a pitada de sonho de verdade, que para mim é fechar com a Beyoncé. Eu falei com a Bibi, né? Para mim, o sucesso para o Future Black é a gente fechar o... Como é que é o nome da antiga Pacaembu? Mercado Livre Arena. Fechar o Mercado Livre Arena, sabe? Que eles têm uma área de eventos lá dentro, depois eles têm uma área de show. Poxa, fazer um evento, trazer vários executivos do mundo, negros, globais, para participar de uma conferência. Depois a gente faz um grande festival aberto ao público brasileiro, traz esses executivos que a gente já trazia para falar de negócio, mais agora pro palco. Aí entra um Kendrick Lamar. Daí já vira um South by South. Exatamente. A ideia é fazer um festival de negócios. Exatamente. E aí a gente junta o melhor dos dois mundos, né? Que a gente está falando, sim, de um festival de negócios muito relevante, mas também de uma experiência cultural muito forte que a gente entrega para pessoas negras. E não só pessoas negras, né? O Future Black, ele é muito inclusivo nesse sentido. A gente sempre recebe pessoas não negras na conferência. Eles serão e são sempre bem-vindos no Future Black, mas é um evento protagonizado por pessoas negras e a gente sempre dá essa atenção. E a gente quer, num futuro não muito distante, conseguir amarrar essa experiência e se tornar uma referência global. Eu acho que as ferramentas para construir uma conferência global a gente já tem. A experiência de uma conferência global a gente já entrega. Agora é o mercado acompanhar a gente nesse próximo passo, que não estamos falando de jogar dinheiro pela janela, né? Estamos falando de fazer coisas muito relevantes com pessoas muito relevantes. Trazer um Jay-Z, trazer uma Beyoncé, trazer um Michael Jordan. Que podem falar de negócios e podem falar de entretenimento. Que tem essa multiplicidade de assuntos que a gente pode abordar também. Então, é bem por esse lado. Eu gostei muito da referência do salto para salto. É isso que a gente quer fazer. Bem, gente, alguma coisa para somar nesses sonhos, Bibi? Eu já tô pensando como executar aí essas ideias todas. Eu só tô pensando aqui, nossa, já Ai, essa planilha. Festival, meu Deus, daqui 5 anos já estamos aqui, esse choro aí é meu. Essa planilha. Esse choro é dele. Eu gostaria de acrescentar uma coisa antes de finalizar, que eu acho que é isso, sim. O Future in Black é um projeto semente de longa cauda. Sim. A gente não tá aqui para fazer one and done. A gente não tá aqui fez e é isso, bacana, acabou a agenda, acabou a pauta, acabou, não precisa mais. É um projeto de longa cauda, de construção de ecossistema, de construção de comunidade, de construção de repertório, de capital, de investimento, enfim. Então, acho que é importante que isso seja colocado para fora, porque patrocinadores, empresas que têm esse olhar, é um projeto longa cauda extremamente sério. Então, acho que vale acompanhar a edição desse ano, vale criar o relacionamento, vamos entender como que é, o que acontece, porque a gente vai estar voltando por anos e anos consecutivos. Acho que é importante falar isso.
É E isso. aí eu queria dizer que tem que comprar agora que tá na promoção. Depois que a gente ficar internacional, é em dólar. É em dólar. After quem- 2 years, my friend, I don't speak Portuguese. I speak only English. And my partnership, it's dollar. Eu So amei. I recommend now. Não. Até que dia que vai o preço promocional? Que é os- Clica aqui, ó. Clica aqui abaixo. Today. Depois que eu estiver falando inglês, acabou. Acabou, Não tem mais esquece, patrocínio esquece. cota em real, só em dólar. Gente. Depois a gente muda pra franco. Aí é outra história. Ai, muito obrigada pela Maravilhoso. presença de vocês aqui. Foi incrível o papo. Conheci bastante do evento. Acho que todo mundo também. Insights preciosíssimos, inclusive para outros eventos desse formato, né? Que essa que é a ideia aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, Bibi, Ramon, Douglas também abriram o coração, contaram dos sonhos também. Anotem, incrível. vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo papo. E, gente, é isso. Temos um Na Escuta. Essa foi mais uma das mais de 50 conversas que eu já tive aqui no podcast. Vocês conferem todas elas no YouTube e no Spotify. Confiram também todos os conteúdos sobre o Brand Experience que a gente cobre há quase 20 anos em promovil.com.br, no LinkedIn, no WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, newsletters. A gente tem muitos conteúdos incríveis para vocês, como esse que a gente contou aqui do Future in Black. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.